Fala pessoal, a gente tá aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é muito especial para mim, certo? Assim como eu acredito que seja muito especial para Calixto, porque é analisando um dos principais instrumentos que garantiram a minha aprovação em medicina na UFPE. O que é? É as cartilhas feitas pelos estudantes da UFPE mostrando todas as informações que o aprovado sabe e que quem não passa não sabe. Então assim, o que a gente vai fazer aqui é fazer uma análise crítica dessa cartilha. Então eu queria pedir para que vocês pegarem papel e caneta, porque analisando sozinho essas cartilhas, Calixto, eu evolui muito. Porque eu comecei a entender como o aprovado pensa. Só que não existia, né, no YouTube, na internet ou no Mapa Mentoria algum material analisando esse tipo de coisa. Então a gente fez. E se a gente pegar e destrinchar exatamente o que é que tem de relevante nessas cartilhas, garantindo com que você que está assistindo evolua muito. E o que eu acho muito legal dessa cartilha, Nando, é que assim, a gente como vestibulando na nossa época, a gente não tinha acesso a um material tão completo quanto esse, né? E a gente acabava tendo que conversar com pessoas para pegar como eram as estratégias dela. E basicamente, essa cartilha condensa estratégias de diversos aprovados e a gente consegue identificar padrões de aprovados, sabe? E é justamente isso que a gente faz no nossa mentoria, né? Que é justamente eu como aprovado, você como aprovado e várias pessoas da nossa turma que foram aprovados, conversa com vários aprovados e identificamos alguns padrões, né? E eu acho que a grande sacada aí, Calixto, é que assim, a ideia dessa cartilha é que quem passou retribua um pouco do que aprendeu ao passar para quem ainda está na luta. Então eu lembro que quando eu passei, eu já tinha visto a cartilha do meu ano e no ano seguinte eu fiz a cartilha da minha turma. Por quê? Porque eu sabia que existem coisas que os aprovados sabem e que você que está aí na luta ainda não aprendeu. Então assim, hoje a gente vai pegar e vai destrinchar as cartilhas dos processos seletivos mais concorridos de Pernambuco e de Recife, que são o FPE Medicina e o PE Medicina. Vamos dar uma olhada? Então, pessoal, essa cartilha está disponibilizada pelo Desempenhos Med, certo? Que fez toda essa cartilha muito bonitinha pra gente. E aí, olha, são informações extremamente valiosas, tá? O que a gente vai falar aqui e analisar aqui são informações que, assim, você não acha em qualquer lugar. Então, preste muita atenção no que a gente vai falar, pegue um caderno, anote todas as estratégias que a gente vai falar, que a gente identificar aqui como padrão, porque se vocês implementarem isso que a gente está falando, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque foram coisas que aprovados fizeram. Então, se você replicar o que aprovados fizeram, é muito provável que você tenha um resultado muito parecido. Não é isso? Ninguém inventa nada, pessoal. Vocês têm que entender isso. Não tem como inventar a roda, certo? Não existe um segredo mágico, mas existe técnica e existe estratégia. E é essa estratégia que quem passa faz e quem passa 5, 6, 7 anos no cursinho não faz. Então, assim, vamos analisar com calma, certo? Vamos lá. Essa cartilha aqui, da UFPE, começando pela UFPE, certo? Ela começa falando um pouco sobre como é que funciona a UFPE, então tem toda a questão de como é que tem a Faculdade de Medicina do Recife, né? E o CCM, que é o Centro de Ciências Médicas, então enfim, essa parte a gente vai pular porque quem quiser e tem muito interesse na Federal especificamente pode entrar diretamente nessa planilha e ver algumas informações bem legais, tá? A gente vai pular aqui para a parte que é quando eles começam a falar de fato sobre os alunos. Então, vamos começar pelo depoimento dos alunos. O que é que os alunos, no geral, falavam sobre a trajetória deles? Então, eu selecionei, são vários depoimentos, tá? Eu selecionei alguns que eu achei bem importante. Então, vamos dizer dessa menina aqui. Olha o que ela falou nesse trecho que eu vou grifar para vocês. Olha, ela falou: 2023 foi o ano que fiz mais simulados e aprendi a aceitar que fazer o meu e fazer bem seria suficiente, que eu não precisava seguir o passo de outras pessoas e que eu poderia trilhar meu próprio caminho e entender o que realmente funcionava para mim. Qual a importância dessa frase? Porque muita gente, pessoal, que geralmente são pessoas que passam muito tempo no cursinho, seguem cronogramas fixos, cronogramas padronizados pelo cursinho e não focam no que funciona para a pessoa, no que na verdade a pessoa está errando. Então, se ela em 2023, que foi o ano que ela passou, ela focou em simulados, ou seja, ela estava em contato com os erros dela toda semana e não se prendeu a um cronograma fixo do cursinho. Ela estava seguindo o próprio cronograma dela, o que funcionava para ela e estudando o que ela precisava. E foi isso que ela chegou ao resultado que ela teve. E aí vamos para outra aqui, ó. Olha o que essa menina falou também. Muito importante. Não ficar estancado naquilo que você não tem base.
mas focar naquelas questões que você errou por besteira. Essas, com certeza, vão fazer subir de pontuação. Por quê? Qual o valioso dessa frase? Muita gente acha que, por exemplo, eu preciso ser bom em log para me dar bem em matemática. Eu preciso, se a pessoa diz, meu Deus, eu sou muito ruim em matemática, mas aí ela vai pensar em log, ela vai pensar em geometria analítica, assuntos dificílimos. Sendo que, na verdade, se ela conseguir maximizar as questões fáceis e médias, ela chega numa pontuação muito boa, que é possível passar em medicina mesmo sem saber muito bem log, né? E a gente fala muito isso. Na verdade, o estudo do erro e do que é que você está errando e o porquê você está errando é o que lhe faz aumentar o percentual de acerto. Então, assim, primeiro aprendizado, esquece o cronograma de cursinho. O seu cronograma tem que ser seu. Segundo aprendizado, eu não devo focar em pegar as questões mais difíceis de primeira. No Enem, não passa quem acerta todas, passa quem sabe priorizar. Beleza? Isso. E assim, na nossa mentoria a gente tem algumas técnicas que a gente faz para aumentar a capacidade do mentorando encontrar onde ele está errando. Porque, por exemplo, ela falou focar nas questões que ela erra por besteira. Mas que questões são essas? Como ela erra por besteira? Ela erra conta? Ela erra enunciado? Então, assim, a pessoa ela tem que ficar mais atenta com mais detalhes no erro dela. Porque não adianta você saber, erro por besteira. Beleza, mas como é que você vai resolver um erro por besteira? Se ficar nessa subjetividade, nessa superficialidade de detalhamento do seu erro, você não vai conseguir encontrar uma forma de resolver esse problema, né? Então, assim, quanto mais você detalhar como você está errando, mais fácil vai ser para você resolver esse erro. Então, saia assim, erro por besteira, fica nisso aí? Não. Tente detalhar como é que você erra por besteira, onde você erra por besteira, sabe? Então, assim, a nossa mentoria, a gente foca muito isso porque a gente acredita que nem ela, que você acertando as questões por besteira, você evolui muito em acertos, tá? E aí vamos para outra aqui, ó. Essa menina aqui, olha o que ela falou também, ó. Em 2023, ela, em meados de julho, voltei oficialmente ao cursinho, iniciei a academia, foquei mais em simulados e só fiz aulas de algumas matérias específicas que eu tinha dificuldade. Vocês estão vendo que tem um padrão aí? Tem um padrão, claramente um padrão. Claramente um padrão. Isso foram 3 pessoas, mas assim, tem vários depoimentos aqui que vocês podem ler e praticamente falam a mesma coisa. Por quê? Ela falou, inclusive, em meados de julho, ela mudou a estratégia dela em meados de julho, que é exatamente o período que a gente está, né? Exatamente. Então, você não precisa ter feito tudo isso desde o início do ano. Se você começar agora, você tem uma capacidade muito grande de evoluir ainda, sabe? Então, assim, ela, em meados de julho, começou a fazer mais simulados, começou a condensar as aulas dela em assuntos que ela precisava, em assuntos que ela tinha dificuldade, deixou de seguir aquele cronograma padrão de cursinho e chegou à aprovação dela, né? Então, assim, aqui claramente tem um padrão, tá? É só você analisar bem essa cartilha, fazer o que os aprovados fazem, que é muito provável você ter um resultado muito parecido, tá? Saindo um pouco, eu vou pular aqui alguns depoimentos, porque tem vários, tá? Vocês podem ler com detalhes cada um. E a gente vai analisar um pouquinho dos gráficos que eles montaram, que eu achei muito interessante esses gráficos, né, Nando? Sensacional. E eu acho que aqui vale, na verdade, a gente tirar uma conclusão muito óbvia. A gente vê aqui, de gênero, quem passa mais? Homem cis, mulher cis, 54 versus 45. Idade no ano, a gente vê aqui, e como aqui em Recife, né, na Federal, a gente tem aquele bônus regional de 5% nesse SISU desse ano, a gente tem um padrão de gente mais nova passando, mas não necessariamente é um fator limitante para a aprovação. Também tem orientação sexual aqui, certo? Raça, a gente vê que se divide entre branco, pardo e algumas pessoas pretas também. E também o ano de formação, né? A gente tem gente com 5 anos de cursinho passando, 0 anos de cursinho passando, mas o que é que se percebe? É uma turma muito heterogênea. Não existe um tipo de pessoa que passa, certo? Então, não são esses fatores, todos esses que a gente viu aqui, que definem a aprovação da pessoa. O que é que define? Técnica. Se você for ler os depoimentos, você entende. Simulado, correção inteligente, certo? De maneira consistente. É o que faz a pessoa ser aprovada. E outra coisa, Nando, aqui a gente consegue ver uma variedade relativamente grande de pessoas que passaram direto, pessoas que passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 5 anos de cursinho. Só que vendo o depoimento, o que é que a gente percebe? Que o último ano, independentemente se foi o primeiro, se foi o 5º ano da pessoa, o último ano que ela estava prestando vestibular, ela fez diferente. Ela fez mais simulados, ela fez mais questões, ela corrigiu os erros, ela não assistia todas as aulas do cursinho, ela não seguia um cronograma fixo. Então, assim, tem um padrão para o último ano. Tem gente que enxerga isso no 3º ano e passa direto.
Tem gente que enxerga isso no primeiro ano de cursinho e passa no primeiro ano de cursinho. Tem gente que passa 5 anos e no último ano entende isso e passa. Então assim, se você está aqui escutando o que a gente está falando e aplicar isso, é como se você tivesse virado a chave. É como se é exatamente essa virada de chave que todo vestibulando precisa ter, sabe? Então assim, dê muito valor que a gente está falando aqui. Não é só eu e Nando que estamos falando. São as mais de 70 pessoas que passaram aqui e colocaram esses depoimentos. Na verdade, são mais de 140, Calixto, Isso. porque são 2 turmas. Isso, exatamente. Então assim, tudo que a gente está falando aqui não é meu nem de Nando, é das 140 pessoas. E eu sentia muita falta, pessoal, no meu ano de preparação, de referências, de ter a quem olhar. A gente na mentoria, a gente serve esse papel para vocês também, mas vocês conseguem, nesse tipo de documento, entender a cabeça de quem passa. 140 alunos dizendo assim, o caminho é esse. Só basta você escutar e botar em prática. Então vamos passando aqui mais para alguns. Como os aprovados estudaram no ano da aprovação, tá? Vamos começar a debater como é que eles aprovavam, como é que eles estudavam. Primeiro, qual modelo de escola você estudava? Algumas particulares, outras públicas. Então assim, a gente vê um perfil bem heterogêneo, tá? E quais as estratégias foram mais importantes para a sua aprovação. E olha a diferença grande que se tem em fazer simulados e ter resolvido questões. A gente vê disparado aqui os 2 métodos de estudo que mais é utilizado, certo? A gente vê ter assistido aulas, ter feito revisões, resumos, teoria, flashcards, mas disparado simulado em questões como na frente, né? E eu acho que é uma coisa assustadora. Prestem atenção nesse gráfico. Das 120 pessoas que responderam, 110 disseram que o mais importante foi ter feito simulado. Isso. Preste atenção nisso. Ou seja, praticamente todo mundo sabe que simulado é melhor. Todo mundo que passa já entendeu isso. Porque a prova do Enem é extremamente repetida, mas só percebe isso quem faz muita prova. Isso. Então, assim, faça simulado, faça questão, invista em métodos ativos de estudo, porque vocês estão vendo que os métodos passivos, como resumo, ler teoria, flashcard, estão lá embaixo, em relação aos que mais foram importantes para a aprovação. Então, foque em estudo ativo, certo? Aqui a gente consegue ver também uma variedade em modos de estudo. Então, tem gente que fez presencial, híbrido, remoto. Então, a gente vê que não foi um fator predominante para isso também. A gente vê também que 70%, 80%, né, não exerceu nenhuma atividade remunerada no ano da aprovação, mas isso também depende de pessoa para pessoa, tá? Então, assim, não é um fator extremamente determinante. E você descansava algum dia durante a semana? Se sim, quantos? E aí, o que é que a gente percebe aqui? Que a maioria das pessoas descansava um dia, descansava apenas um turno, certo? Mas olha o que a gente vê, 9,2% não descansava nenhum dia. Então você tem que botar descanso na sua rotina também, tá? Faz parte do seu cronograma de estudos. Exatamente, está muito alinhado com o que a gente recomenda, tá? Você pegar 2, 3 dias na sua semana, a chance de você passar diminui um pouco. A gente consegue perceber isso só olhando aqui. A maioria das pessoas que passam são pessoas que tiram de 1 a 2 turnos por semana para descansar, que é justamente o que a gente prega aqui na mentoria, tá? Tem que descansar, tem que trabalhar a saúde mental, você não é um robô, mas ao mesmo tempo isso tem que ser feito com muito planejamento. Perfeito. A gente ainda consegue ver, que teve a presença do bônus, né, nesse período desse ano, né, 2023. Isso muda a cada ano praticamente, né? Tira bônus, coloca bônus, então assim, também não se fixe muito bem na possibilidade de um bônus, na retirada, porque também a gente não sabe a previsão do ano que vem, né? Então, nesse específico teve o bônus, tá? Com que frequência você fazia redações? A gente sempre recomenda para os nossos mentorandos que faça muita redação. Por quê? Porque é uma nota extremamente importante para quem quer medicina, para quem quer direito, por exemplo, ou quer um curso muito concorrido. Então a gente vê, 58% das pessoas faziam uma por semana. Que também é meu caso, Calixto. Eu fazia uma por semana. Eu acho que é um bom número, tá? 1 a 2 por semana. E aí, nesse quesito, eu acho que é bem interessante comentar o seguinte. As pessoas que passam, normalmente elas têm essa prática de colocar redação como prioridade. Por quê? Só existem 2 matérias que dá para você chegar no 1000. Primeira, redação. Segunda, matemática. Então, assim, independente do curso que você queira, redação e matemática são grandes aliados para você subir seu TRI. Até um conhecimento legal para vocês é o seguinte: eu, no meu caso, eu não me preocupava com a nota individual de cada matéria, Calixto, mas minha preocupação era, eu tenho que somar 4.000 pontos. Sabe por que 4.000 pontos?
Vou lhe contar. Porque 4.000 pontos dividido por 5, pensando na UPE, dá uma média de 800 pontos. Ou seja, redação poderia representar 1.000 de 4.000 pontos que eu teria que avançar. É muito relevante. Então, redação e matemática acabam sendo grandes prioridades. Essa é uma grande sacada. E a frequência de redações eu acho que também depende de como você está atualmente em redação. Porque uma pessoa que está bem em redação, uma por semana está suficiente para você manter essa nota até o Enem. Mas se você está ali acertando menos de 900, menos de 800, você tem que fazer um intensivão aí, botar mais redação por semana para você chegar ali nos 940 para cima rápido, entendeu? E depois só manter. Então assim, frequência de redação, pelo menos uma por semana. Se você tiver ruim em redação ainda, coloca mais, investe em redação porque é extremamente importante, tá? Para todos os cursos. E se você tá bem, uma por semana é suficiente para você manter até o Enem. Perfeito, né? Isso aí. Isso. E esse gráfico aqui eu sou fã, tá? Nesse gráfico aqui eu sou fã e principalmente no período que a gente tá. Olha isso, Nando. Quantos simulados você fazia por semana? Isso aqui, o simulado, ele tá contando como um dia de prova, tá? 90 questões. Se for o primeiro dia também, lembra botar a redação também como dentro do seu simulado, porque faz muita diferença, tá? E olha aqui, quantos simulados você fazia por semana? E aí, de janeiro a junho, o que é que a gente vê aqui, ó? De 80,4% fazia de 0 a 2 dias de prova por semana. Isso de janeiro a junho. Quando a gente vê de junho para o Enem, olha a quantidade de gente que aumentou a quantidade de simulados, ó. De 44% já foi para 3 a 5 simulados por semana, ou seja, saiu de 18,8% para 44,6%. Aumentou drasticamente a quantidade de simulado. E eu acho que, Alice, inclusive, esse é um gráfico que poderia ser melhor formulado, porque, na verdade, eu acredito que esse dado está um pouco enviesado, porque de 0 a 2, o cara que faz 2 dias de prova por semana, tá anos-luz na frente daquele cara que fez 0. Então a gente poderia ter aqui caracterizando quem fez 1 dia de prova, quem fez 2 dias de prova, porque a gente diz 1 dia de prova por semana já tá massa, 2 tá excelente. Então assim, dentro desses 0 a 2, acredito que tem uma grande parcela que na verdade tá fazendo 1 ou 2 dias de prova por semana, que já é um número muito legal. Isso, então assim, você que tá aí em julho, que não começou ainda, e se você começar agora, você tem muita capacidade de ter uma evolução muito grande, tá? Porque, ó, você já vê que muita gente começou a intensificar simulado a partir de junho e até o Enem. E isso fez muita diferença, né? Foi assim, pra mim, foi crucial eu ter aumentado a quantidade de simulados que eu fiz na metade do ano pro Enem. Uma história que eu gosto de contar é que eu tenho um amigo que bateu na trave na UPE. A nota de corte foi 76,6 e ele tirou 76. Ou seja, ele estava muito bem. O que é que ele fez no ano seguinte? Ele fazia uma prova dia sim, uma prova dia não. Uma prova dia sim, uma prova dia não. Quando chegou no Enem, passou em primeira entrada na Federal e hoje apenas uma turma atrás de mim. Ou seja, simulado é excelente. Para você que ainda não tem essa base, a gente não recomenda essa estratégia. Mas para o cara que já está muito bom, que é o cara que está mais para o final do segundo semestre, ele pode intensificar a rotina de simulado. E é uma estratégia muito interessante. Isso. Perfeito, Nando. E aí vamos continuar aqui, ó. Quais simulados você julgava mais importante? Aqui eles focaram em simulados que não são as provas antigas. Eu tenho certeza que se tivesse colocado a opção provas antigas, estaria disparado em relação aos outros. Disparado. E aqui isso serve para corroborar, então. Primeiro lugar pra gente, para qualquer aprovado, na verdade. Primeiro lugar de todos, Enem. Prova antiga do Enem. Você tem que entender a cabeça do elaborador que faz a prova do INEP. Então, assim, primeiro lugar disparado, com certeza a prova do Enem. Segundo lugar, e a gente fala disso, no caso dos alunos que já fizeram realmente todos os Enems, o que se torna cada vez mais difícil, né? Porque se a gente for pegar desde que o Enem mudou, seria de 2009 a 2025, normal e PPL, são mais de 60 dias de prova, tá? Mas beleza, se você for fazer algum simulado não sendo a prova antiga do Enem, o sistema ELITSA é o que chega um pouquinho mais perto da banca, realmente isso. Tá? E foi o que eu inclusive usei na minha preparação, é interessante. O primeiro dia é um pouco mais fácil, o segundo dia é um pouco mais difícil, tá? Mas eu oriento sempre, primeiro faça todas as provas do Enem. Comece de 2015 para frente, normal é PPL, e depois, se tiver tempo, vá de 2009 a 2015. Tanto é, Nando, que assim, alguns dos nossos mentorandos chegam pra gente com um simulado do SAIS e fala pra gente, segundo dia, dificílimo, não consegui quase nada. E aí chega no Enem, ele fala, o segundo dia foi até mais tranquilo, mas eu me senti muito mais cansado. Porque o Enem, naturalmente, ele é mais cansativo. A prova do Enem é cansativa. E nenhum
simulado que copia o Enem vai ser o Enem. Então vocês vão ter sensações diferentes em determinados simulados, tá? O Bernoulli tem uma sensação, o SAIS tem outra sensação, mas o Enem extremamente mais cansativo e cada dia, o primeiro dia e o segundo dia tem suas características próprias, né? Essa frase que a Alice falou é muito massa e parece besteira, mas as pessoas demoram muitos anos para entender isso. Essa galera que passa 5 anos no cursinho. Simulado estilo Enem não é o Enem. O seu foco é fazer prova antiga do Enem, é entender o que é que o elaborador quer de você, o que é que cai todo ano, porque a prova é sim extremamente repetida. E eu vou falar mais uma coisa que a maioria, quando a gente fala para fazer prova antiga, fala, que é, pô, eu tô há alguns anos de cursinho, tô há alguns anos estudando já, assim, no caso, tô há alguns meses já estudando pro Enem, e eu já fiz várias questões do Enem, então assim, se eu fizer uma prova do Enem, eu vou estar mascarando meu resultado. Na verdade, pô, a maioria das questões que você fez, você não vai lembrar. Você não vai lembrar. Então, você chegar no simulado, você vai como se tivesse uma prova nova, tá? Isso aí é uma crença limitante, na verdade. É uma crença de que as pessoas decoraram todas as questões que ela fez na vida do Enem e vai chegar na prova, no simulado e já ter feito praticamente todo o simulado. Eu gosto de dizer, Calixto, que isso tem um nome. O nome disso é autossabotagem. Você deixa de fazer por pensar em duas coisas. Um, eu já vi as questões, então não vai ser um resultado real. Mentira, certo? Isso não impacta em nada. E segundo, eu vou estar queimando uma prova. Deixa eu te contar um negócio. Só o Enem, de 2015 a 2024, certo? São mais de 10 dias são mais de 10 provas, então são quase 10 provas, certo? Daria mais ou menos ali mais de 20 dias só para fazer isso, só o Enem normal. Quando eu multiplico por 2, 40 semanas. O ano tem 56. Então, se tu for pegar um pouquinho antes de 2015, tu já não consegue fazer todas as provas. Então, não existe isso de vou queimar prova. Jamais fale isso, porque você vai estar falando a maior besteira do mundo. Isso. E outra coisa importante. Se você está fazendo simulado só para ver o resultado, você está fazendo do jeito errado. Porque simulado não tem nada a ver com o resultado. Simulado serve para você ver o que você está errando e o que você precisa evoluir. Então, se você está baseando a sua escolha de começar a fazer mais simulado para ver resultado, colocar na planilha e acabou, você está fazendo errado. E eu gosto de falar o seguinte também. Vamos dizer que eu vou tirar uma foto agora de Calixto, certo? Calixto vai ficar mais bonito só porque eu tirei uma foto dele? Não, não vai ficar mais bonito, certo? Quando é que ele fica mais bonito? Quando ele olhar aquela foto e falar, pô, tô precisando treinar mais um pouquinho, tô precisando dar um toque na minha barba. Ou seja, você não cresce só de tirar a foto, e fazer o simulado é tirar a foto. Você cresce ao olhar a foto e entender o que está errado nela, que é justamente a correção. Isso. Então, assim, começa a fazer Enem, tá? Enem antigo. Independente se você já fez muita questão ou não, se você está há anos de cursinho ou não, comece a fazer questão de antiga, prova antiga, tá? Tem alguns dados também adicionais, né? Se você praticou atividades físicas no seu ano de preparação, e a gente vê, ó, que uma grande maioria, 65% praticou atividades físicas, e assim, eu recomendo que você pratique, porque isso mantém o seu cérebro ativo, mantém o seu cérebro descansado, é um momento de descanso, apesar de você estar ali se exercitando, né? Para o seu cérebro é um momento de descanso. E também uma atividade física melhora o sono, né? E a gente vê também que o sono, tem aqui em outro gráfico, ó, a média de horas de sono, 7 horas e 8 horas ou mais, tá mais da metade aí. Então as pessoas dormiam bem, né? E isso é uma informação que eu acho sensacional, porque a gente vê no TikTok ou no Instagram aquelas blogueirinhas postando sem dormir, noites a fio, ou dormindo 1 a 2 horas por noite estudando pro Enem. Mentira, pessoal, isso é pra bombar na internet. E muitas vezes quem faz isso tá há 10 anos estudando, tem um Studygram no Instagram e não passa. Tá? Então assim, quem passa de verdade dorme bem, se alimenta bem, estuda bem, certo? Isso. Então faça isso e não tem como dar errado. Porque no ano de preparação, no último ano de preparação, geralmente as pessoas que passam são pessoas que encontram um equilíbrio de sono, de sair de casa, de estudar, de descansar. A pessoa que encontra um equilíbrio de sair vai passar. Olha aqui, ó, qual a frequência semanal que você saía de casa. Então a gente vê que mais da metade, ó, saía 1 vez a 2 vezes por semana. 3 vezes já é um pouco demais, né? Então já tem, ó, 6,4% pessoas, porque já não saiu um pouco do equilíbrio. E saía raramente também é meio assim, a pessoa que sai, que gosta de socializar com os amigos, também se você parar de sair 100%, é ruim para sua saúde, né? Então você tem que encontrar um equilíbrio, tá? Para isso. Perfeito. E aí, pessoal, a partir daqui de baixo, a gente tem algumas informações de redação e alguns textos de redação que é importante, mas aí vocês podem ler lendo a cartilha sozinhos, né? Mas aí o que é que a gente percebe, só que eu acho que é interessante falar,
sobre essa disposição das notas de redação, a gente vê que praticamente quem tira menos de 800, principalmente menor que 880, a chance de passar reduz significativamente. É muito mais difícil passar em quem tem uma redação fraca. A gente vê que, na verdade, quem passa é quem está entre 900 e 980. Você tem que mirar o 1000? Não. Certo? A gente vê que, na verdade, nesse ano ninguém tirou 1000, né? Mas o 940, 960 e 920 são aquele ponto de ouro, onde eu consigo usar a redação para a redação não me atrasar. Na verdade, eu gosto de dizer que quem quer um curso concorrido, como direito, medicina, redação não é um diferencial, redação é uma obrigação. Porque quem tirou 800 teve que destruir no resto para ter uma chance de brigar. Enquanto quem estava no 960, a redação dele nem jogava ele lá em cima, porque todo mundo, a maioria das pessoas que vai bem, tá ali entre 920 e 960, mas a redação não prejudica ele em nenhum real. Então esse é o grande segredo. Você não perde ponto, e se você desprioriza a redação, você pode estar perdendo sua vaga. Porque tenho certeza que aqui, nesse vale aqui, tem muita gente que queria medicina e não conseguiu passar porque falhou na redação. Então, assim, priorize a redação, é muito importante. E geralmente, Nando, pessoas que passam com esse tipo de nota é porque provavelmente, muito provavelmente, matemática foi lá em cima. Porque, assim, a pessoa passar com 880 na redação é uma pessoa que as outras notas compensaram bem, né? Perfeito. Então, assim, não dependa de outras provas para a redação ser um ruim seu e as outras provas ter que bater essa redação. Não, você tem que ter uma redação boa para você não depender dela, para você, assim, não ficar assim, pô, eu fui para o Enem sabendo que as últimas redações minhas, todas eram 960, 980, 960, então eu tava tranquilo, porque assim, pô, de tantas redações que eu fiz, eu tava tirando 940 para cima, por que no Enem eu não vou tirar, né? Por que no Enem eu vou tirar 800 para baixo? Não. Então, assim, se você não tá ainda com uma redação boa, aumenta a frequência de redação por semana, pelo menos uma por semana, tá? Para você manter esse ritmo. Então, assim, a redação continua sendo extremamente importante. E assim, de redação a gente tem alguns exemplos, ó, 980, 980, 960. Todas essas aqui vocês podem dar uma lida, né? Para pegar alguma coisa como base. Tem as competências também, que é muito importante, né? Para quem vai fazer o Enem, entender as competências. Então, assim, tem vários tipos de nota, tá? Aqui embaixo a gente vê relações notas e acertos, que é mais específico, né, de cada matéria, e aí vocês podem ver a influência do TRI em relação à quantidade de acertos. Aqui a gente não vai detalhar muito porque TRI é um tema para outro vídeo, a gente pode fazer outro vídeo falando especificamente sobre TRI, mas basicamente vocês podem ver que tem uma influência legal, né, em relação a acertos e nota. E eu acho que aqui um dos principais dados interessantes é o seguinte: média simples no Enem anterior. A gente vê gente que chegou perto, 784, 779, ou seja, foi bem no Enem anterior, mas a gente tem vários exemplos, gente que tirou 683, gente que tirou 717, 682, 710. Eu tirei no meu ano, eu fui de 704, Calixto, para 798 de média. Então, assim, parece besteira, mas a gente consegue ter uma evolução de mais de 100 pontos, 150 pontos de um Enem para o outro. Isso. Esse é o potencial de simulado, questão antiga e correção inteligente. Então, assim, isso aqui você tem que engolir. Inclusive, até um ponto interessante. Sabe como eu sabia que eu tinha passado logo depois da prova? Porque assim que eu saí da prova, que eu corrigi o meu Enem, eu botei no Google, eu vi a cartilha. O primeiro lugar tinha acertado 156 questões. Eu tinha acertado o primeiro lugar do ano anterior. Eu tinha acertado 152, 154, algo assim. Então eu fiz. É impossível eu não passar. Porque se no ano passado o cara acertou 156, eu tô na briga com certeza. Então, assim, esse é o segredo, você olhar e entender que você consegue elevar muito sua nota de um ano para outro. Isso. Então a gente tá aqui num período do ano que a gente consegue aumentar isso de forma substancial com estudo e priorização. A gente tem vários exemplos aqui, gente com 680, 650 passando, certo? Então, assim, continue a nadar e não desista, porque realmente, assim, o Enem é uma prova que quanto mais você faz simulado, mais você evolui. Isso. Então, pessoal, a cartilha tá aí, a da Federal tá aí. A gente vai analisar bem a da UPE também, mas vocês vão ver que aprovado, no geral, é aprovado. Então, assim, cada um teve estratégias muito parecidas, independente da prova que ele prestou, independentemente da faculdade que ele entrou. Todos os aprovados, no geral, têm um padrão de
estudo no último ano, tá? Então essa foi a da Federal, a gente vai analisar a da UPE também, tá? Vamos abrir aqui. Fala galera, agora a gente vai dar uma olhadinha na cartilha da UPE, certo? Que ajuda a reforçar alguns tópicos que a gente já conversou durante a aula. Isso. Então assim, como eu falei, aprovado é aprovado, vai ser do mesmo jeito, mesma estratégia, tá? E a gente vai ver um pouquinho como é que funciona na UPE. Cartilha da UPE, mesma coisa da Federal, tá? Tem uma história da UPE, como é que funciona a UPE, tá? Os prédios que tem lá. Então eu vou dar uma puladinha aqui, se você realmente quer saber sobre a UPE, você pode entrar aí diretamente. E aqui começando, novamente aqui tem uma lista de análise de nota e a nota e a quantidade de acertos, né? Aqui a gente já vê um pouco diferente da Federal em relação aos pesos, tá? Porque aqui, como a gente vê na UPE, é média aritmética, na Federal tem os pesos, né? Então a gente já muda aqui a disposição de acertos e de nota, tá? Mas aqui vocês podem fazer essa análise, a gente pode fazer também uma análise em outro vídeo, tá? Então vamos passar aqui mais rápido nessa planilha e vamos diretamente para os gráficos que eu achei bem interessante também. Ó, gráficos aqui do perfil dos aprovados. A gente vê que muita coisa repete aqui, ó. Quantidade de redações por mês, ó, mais de 5, tá 5 ou mais, né? 56%, 56,3%, 4 redações por mês, ou seja, uma redação por semana, 18,8%. Então, se você não começou ainda a redação, o ritmo de redação começa já, tá? A gente vê aqui tipo de preparação, né? Então tem um perfil bem diverso, né? Escola e cursinho, só escola, cursinho online, cursinho presencial. Então a gente vê que não tem nada que sobrepõe um ao outro. Tá mais relacionado à rotina interna da pessoa, como ela administra o estudo dela e qual método ela utiliza, do que de fato o tipo de preparação aonde ela está, né? Porque inclusive teve gente que estudou sozinho e conseguiu passar, né? Ano de conclusão do ensino médio, a gente vê também um perfil da UPE um pouco mais novo, né? E quantidade de simulados por mês também 5 ou mais está disparado aí, ó, 40%, 40,6% e 4 também, ó. Então 4 ou 5 ou mais dias de prova por mês está disparado ali. Mais do que 65% das pessoas faziam pelo menos uma prova por semana. Se isso não é um segredo para aprovação, eu não sei o que é, sabe? Ou seja, se você pegar todos os vestibulandos e excluir quem faz menos de um simulado por semana, o que você fica são as pessoas com maior chance de aprovação. Então, simulado, quem faz, passa. E quem não faz, é muito mais difícil. Isso. Tem alguns outros gráficos aqui em relação à faixa etária, em relação a se você estava confiante que seria aprovado, tá? A gente vê que quase 50% sim estava confiante, um pouco às vezes, mas a gente vê que só 10% não estava confiante. E eu acho que isso decorre também do que eu já falei um pouquinho nessa aula, de que quem passa, na verdade, sabe o que precisa tirar para passar. Você sabe que com 155 acertos você está garantido. Você vai passar. Com 160 acertos, 155, não tem como você não passar. 150 acertos dá muito bem também. Então, assim, essa é a grande questão. Se você se organiza para saber quanto você precisa acertar para passar, você não vai ter essa dúvida de, será que eu passo? Então o TRI, todo mundo fala, meu Deus, o TRI. Mas no momento que a maioria das pessoas corrige a prova, ela já tem uma ideia boa se ela passa ou não. Isso. E essa confiança, Nando, eu acho que vai muito além de nota pós você fazer o Enem. Eu acho que a confiança também está dentro do Enem, quando você está fazendo a prova. Perfeito. Porque a maioria das pessoas que estão fazendo ali um plano de preparação bom, quando chega no Enem, estava confiante para fazer a prova. Inclusive, eu achei isso muito interessante porque eu falava muito isso no meu ano, assim, no final do ano, eu virava com meus pais chegavam, não, porque se você fizer mais um ano de cursinho, eu falava, não, eu vou passar. Por quê? Porque eu estava fazendo simulados de forma consistente e passando em todos eles. Isso. Em todo simulado eu estava acertando mais de 155 acertos. Por que no Enem eu não ia passar? Se o Enem é igual todo ano. Isso. Então, assim, isso é outro ponto muito interessante, né? A gente fica com esse medo em relação à aprovação, mas se você está fazendo simulado e está passando em todo simulado, está acertando 140, 145, 150 acertos em todo simulado, você vai chegar no Enem e você vai fazer como se fosse só mais uma prova. Isso. E aí você está garantido, você vai passar. E lembrando, tá, que simulado, do jeito que ele falou, é o simulado você simulando exatamente a prova. Porque quanto mais parecido o simulado for a sua prova, mais a prova vai parecer um simulado. Então, assim, simule como se você estivesse fazendo um Enem de fato, porque aí é muito provável que se repita esse resultado, né? Eu sempre gosto de ver ali a média dos últimos 3 simulados, 4 simulados, que é mais ou menos a média que você vai tirar no Enem, tá? Então, assim, se você está fazendo bem o simulado, do jeito certo, contando o tempo certo, fazendo, né, com uma caneta, enfim, só com caneta,
tudo isso influencia. Se você está fazendo do jeito certo, é muito provável que os últimos 4 simulados, a média, seja quando você vai tirar do Enem, né? Então, assim, se você está bem durante a preparação, você, de certa forma, vai estar um pouco confiante durante a prova. Quando sair a nota, você vai saber, pô, tô bem, então vai continuar sendo confiante. Por isso que essa porcentagem de não estar confiante é muito baixa, tá? Então, assim, se você está fazendo um método de aprovação, um método, né, de estudo correto, seguindo o que os aprovados falam, muito provável que você esteja mais confiante do que a maioria das pessoas vestibulandas, né? A gente vê alguns também gráficos sobre terapia durante a aprovação, né? Ó, 39% tinha, prática de atividade física também muito preeminente, ó, 73%, então muito importante, tá? Aqui como é o PE, né? Então grande parte de Pernambuco, tá? E aqui a gente vê outros depoimentos, eu não vou detalhar muito aqui, mas vocês podem entrar na cartilha da UPE e ler cada um deles. E aí eu acho que vale dizer assim, aqui a gente quis ressaltar os pontos mais importantes, mas esse é o tipo de documento que é ouro para quem está tentando vestibular. Então vale a pena assim, tô sexta-feira em casa, quinta-feira à noite já fiz minhas metas, já bati minhas metas do dia do meu planejamento semanal. Tô fazendo nada, vou pegar aqui, certo, e ficar lendo, certo, a cartilha para ficar aprendendo e absorvendo informação que muitas vezes de outra forma você jamais conseguiria. Porque você não vai conseguir falar com Teófilo Vidal, certo? Isso. Do SISU. Você não vai conseguir falar com essas pessoas se você já não conhece essas pessoas, mas você consegue entender exatamente como elas descrevem a aprovação delas. Isso aqui é sensacional. Dulce Maria, olha o tamanho do texto de Dulce, certo? Então, parece besteira, mas isso é um ouro que os vestibulandos entregam, que quem passou entrega para os vestibulandos, e que vocês acabam não utilizando por muitas vezes não conhecer. Então assim, pegue e lê. E não é, eu sou de direito, não é pra mim. Isso são ensinamentos para aprovação. Isso. Então assim, leia, vale muito a pena. E lembrando, gente, isso aqui é só uma cartilha desse ano. Tem várias outras no Drive do Desempenho Médio. Então você pode maratonar cartilhas, vocês vão ver que cada cartilha meio que tem um padrão que se mantém, né, de aprovados. Então, assim, utilizem bem dessas cartilhas, que eu acho que vai ser essencial. A gente, na nossa mentoria, a gente leva muito como base o que os aprovados fazem, por isso que o nosso método é óbvio, só que ninguém faz, né? O nosso método, assim, ele simplifica e objetiva uma coisa que ninguém faz. Perfeito. Exato. E aí, eu acho que como mensagem final pega isso que você aprendeu nessa aula, que eu acredito que você que está prestando atenção, você anotou bastante, e coloca na sua vida. E conta com a gente no Instagram é @mapamentoria, certo? A gente tá todo dia lá produzindo conteúdo para vocês, certo? Entra na nossa comunidade, que a gente tem um link no WhatsApp da comunidade do Mapa. E se você quer ter um acompanhamento de perto com quem passou pelo que você tá passando, conta com a gente. Isso. E tirar uma dúvida qualquer, vocês podem chegar na caixinha do Instagram, a gente sempre tá botando nos stories caixinhas para vocês tirarem suas dúvidas. Então assim, tirem dúvidas, conversem com aprovados, não só comigo, não só com o Nando, com qualquer um. Vocês têm que conversar com pessoas que passaram com o que vocês passaram, que vocês estão passando. É isso aí, conta com a gente, vamos em frente. É isso.